um episódio aqui no estúdio Inspiração. E a convidada de hoje é muito especial. É a Creuza Costa, ela que é nutricionista, analista comportamental e também Master Coach. Seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui, viu? Obrigada, Ana. O prazer é todo meu. Olha, a gente vai bater um papo aqui sobre emagrecimento. Só que vai muito além disso, porque você é analista comportamental, então tem aí uma equipe multidisciplinar para combater a obesidade, o sobrepeso. Inclusive, você tem 3 métodos. Quais são? Hoje nós trabalhamos com todas as faixas etárias, né, e com todo tipo de público. E na verdade, é um método dividido em 3 formas de atuação. Temos o desafio 7 passos, que é um acompanhamento que nós fazemos em grupo, ali no grupo do Telegram, um acompanhamento de 30 dias. É claro que tem um momento particular com cada um desses participantes, e por isso que é limitado o número de participantes. Nós temos também a mentoria, de 2 meses de acompanhamento individual. E temos também o processo Master Coach, que é um processo muito mais profundo, e aí leva uns 3 meses de atendimento, onde nós utilizamos, além de todo o conhecimento teórico voltado da nutrição, da ciência da nutrição, tem as ferramentas de coaching, ferramentas neurocientíficas. Então é um processo um pouquinho mais profundo. Isso mesmo. Nesse primeiro método, que inclusive tem aí o Sim. investimento super acessível. Sim, nós temos vários resultados do desafio 7 passos. São inúmeras histórias de superação e o preço? Então, o desafio 7 passos hoje ele custa apenas R$ 297. É um acompanhamento de 30 dias e foi nesse acompanhamento que a Dora conseguiu eliminar aí os seus mais de 50 quilos em menos de um ano. Lembrando, Ana, que nós não trabalhamos com pílulas mágicas, chás emagrecedores, nós trabalhamos com uma linha de nutrição funcional. Então, é um estilo de vida que é trabalhado ali durante 30 dias, né? Porque o emagrecimento ele é resultado de um jeito de viver. Então nós trabalhamos alimentos que contribuem com o processo de desinflamação, né? Porque a obesidade, o sobrepeso é uma inflamação. Né? Então, nós combatemos com alimentos específicos, trabalhamos ali a automotivação dos participantes, saindo do sedentarismo para uma prática de atividade física regular. Nós trabalhamos aí em várias frentes, né, em vários pilares da vida e tem dado muito certo, os resultados têm sido muito gratificantes. Poxa, que bacana. A gente estava conversando agora há pouco sobre os pacientes que entram em muitos outros protocolos por aí e eles, assim que inicia, já pergunta: em um mês, quantos quilos eu vou perder? Só que não é assim que funciona, né? Depende tanto do esforço dele, de uma mudança ali radical mesmo. E do organismo, né? Cada corpo é um corpo. E eu digo que o emagrecimento, ele acontece da seguinte forma. E é por isso que muitas pessoas fazem muitas dietas e não emagrecem. Você precisa estar em um estado de equilíbrio, principalmente no quesito intestinal. Quando você está em um estado de equilíbrio, você consegue ali os resultados esperados, que gira em torno de 1 a 3 quilos por semana a menos, quando você atinge ali o equilíbrio intestinal. A gente trabalha muito com modulação intestinal, viu? Porque nós temos em mente que se o teu intestino está bem alimentado por bactérias benéficas, porque tudo começa ali, toda a absorção é feita ali a nível intestinal. Hoje a gente entende que o intestino ele é o segundo cérebro do ser humano. É o maior produtor de serotonina, que é um neurotransmissor responsável pelo bem-estar. Então, é um estado de equilíbrio para poder você ter os resultados do emagrecimento. E gira em torno de -1 a -3 quilos. Vai muito da história de cada pessoa, enfim. Falando em história de cada pessoa, você também trabalha nessa profundidade, né, de que por que atualmente, por exemplo, o paciente engordou 20 quilos. Sim, é o exemplo do iceberg, né? Eu sempre falo que
a pontinha aqui do iceberg, ele é o resultado atual, é o teu peso atual. O que está abaixo dessa pontinha, acima do nível do mar, são os seus comportamentos que te levaram a esse excesso de peso, a sua rotina, ah, os acompanhamentos que você já fez, o número de dietas que você já fez, medicamentos que você já utilizou, toda a tua história que te levou a esse resultado. Mas existem também os fatores que estão abaixo do nível do mar, né? E aí é onde entram as crenças, o que você aprendeu sobre esse assunto. Quando eu falo em crenças, não tem nada a ver com religiosidade. Crenças é aquilo que você acreditou, você cresceu acreditando sobre alimentos. Tem pessoas, por exemplo, que estão acima do peso que não conseguem comer salada. É um exemplo, né? Tem dificuldade com saladas, com legumes, com verduras, até com algumas frutas. Então, essa pessoa, ela pode ter aprendido lá na infância, ela pode ter acreditado, né, interpretado ah, o consumo desses alimentos de uma forma não muito agradável. Talvez ela não tenha tido a oportunidade de se relacionar com esses alimentos, porque o nosso relacionamento com a comida determina o nosso peso, né? Então, existem vários fatores. Aqui acima do nível do mar, a gente coloca os fatores sociais, econômicos, enfim. Aqui embaixo são fatores muito mais profundos, são questões que vêm lá às vezes da infância até. Quais são as principais queixas quando o paciente chega lá e fala, olha, eu quero perder tantos quilos? E aí começa todo o procedimento de conversar para a pessoa entender o porquê que engordou tanto assim. Então, entendendo que a obesidade, o sobrepeso e a obesidade, né, é um processo inflamatório. Hoje é reconhecido como uma doença mesmo e que a gente não pode tratar de forma simplista. A gente tem que entender que não é a obesidade em si que precisa ser tratada. Na verdade, é o ser humano. É a saúde, né? É o bem-estar desse ser humano. Então, o que trouxe esse ser humano para esse resultado é óbvio, foram os seus comportamentos. Ninguém quer chegar a um nível de obesidade. Ninguém quer ganhar 20 quilos assim. Então, a gente sabe que foram os comportamentos que levaram, mas de onde vem esse comportamento? Por que esse comportamento repetido? O que está por trás desse comportamento? Quando nós ampliamos o nosso nível de consciência, trazendo clareza, né, para essa questão, nós conseguimos trabalhar a raiz, a causa, né, de todo esse efeito. Um exemplo, assim, de que às vezes o paciente chega lá e você identifica, é um problema na infância, ou então pega o alimento e consome já revivendo alguma lembrança com algum parente. Eu digo que está muito na questão, vamos colocar piloto automático, sabe? Quando você pega aquele balde de pipoca e aí começa, você não tá nem percebendo que tá comendo pipoca, você tá focado no filme. Mais ou menos isso. E quando você vai fazer uma refeição, por exemplo, tá tudo muito gostoso, você vai no sabor, você vai ali na emoção daquele momento, porque a alimentação, ela é uma das principais fontes de prazer, né? Então, você vai naquela foca no prazer, né? Porque o cérebro é isso, o cérebro foge da dor, ele quer prazer. Então, a falta dessa atenção plena no momento do ato de se alimentar é o que faz a gente exagerar, né? Então, a gente utiliza muito a metodologia mindfulness nesse processo mais prolongado, que é o processo de Master Coaching, que é a atenção plena, é você observar ali aquele momento, o seu agora, a mastigação, a importância da mastigação, você perceber, você ter essa percepção desse momento, né, de se alimentar. Então, isso é, na prática, para quem tem ansiedade, para quem já desenvolveu algumas
compulsões, é desafiador logo de início. Então, por isso que nós entramos com as ferramentas neurocientíficas. A gente não pode simplesmente dizer que uma pessoa está acima do peso porque é culpa dela, ou ela é responsável por todo esse peso. Não, a gente não pode responsabilizar. Existem questões aí, às vezes não nem conscientes, né? Que levaram essa pessoa a isso. E qual que é o meu papel diante do emagrecimento, né? O meu papel é simplificar a vida do meu paciente, no sentido de fazer ele entender que ele não conseguiu o resultado esperado, quando não consegue, né? Não conseguiu atingir o resultado esperado, porque talvez não tenha atingido um nível de consciência para aquele determinado comportamento. Então, nós trabalhamos sempre a raiz, a causa que leva o indivíduo a esse efeito. A gente fala no protocolo de 7 dias, né? Já vem aquelas receitas malucas, que super restritivas, que não pode comer pão, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Só que não é assim que funciona no seu método, né? É algo bem mais leve. Como é que funciona? Então, existem os alimentos que contribuem para esse processo de desinflamação, né? E existem os alimentos que contribuem para inflamação. Então, como eu te falei, né, o nosso foco é a consciência. Você precisa ter consciência do que está acontecendo. Então, quando eu digo assim, Ana, vai precisar tirar o açúcar. Não é simplesmente Ana precisa tirar o açúcar. Não é assim. Ana, você sabia que o açúcar é altamente inflamatório? Você sabia que o açúcar, a nível celular, ele é altamente destrutivo? Então, eu te explico qual que é a função do açúcar a nível celular, para que você entenda que não compensa o prazer do açúcar, tendo em mente, tendo a consciência do que ele está fazendo com as suas células. É nesse nível. É nesse nível. E realmente, se você chegar e falar, não, não come isso, não come aquilo, isso daqui pode. Tem que fazer sentido Ué, para sim, ué, você. por que que não pode, né? Vou comer, ué, não sei, pra mim tá tudo certo. Então é Exatamente, importante tem que fazer mesmo sentido. esse exemplo, mostrar ali na realidade. Agora, sobre os seus métodos, eles são sempre voltados para a internet, online. E Sim, tem eles dado são resultado. online. Muitos resultados. Ah, essa forma de trabalhar começou na pandemia. E foram resultados acima do esperado. Eu jamais imaginei que o trabalho online tivesse tanta eficácia. Então, a pandemia, ela trouxe muitos prejuízos, mas ela trouxe também muitas oportunidades, né? E essa foi uma delas. E quando eu pude observar a efetividade do trabalho online, pronto, eu me descobri. É aqui. É aqui que eu vou atuar. Porque eu já tive clientes ali no Desafio Sete Passos de outros países. Eu já tive clientes de Portugal, clientes dos Estados Unidos, enfim, e de várias formas, de várias áreas do Brasil, porque começou com uma tia que indicou para a prima, que indicou para a cunhada que mora não sei aonde, e daqui a pouco tava todo mundo ali. Você acredita que já aconteceu de amigas de infância se encontrarem dentro de um grupo de Telegram? Já aconteceu isso e foi fantástico, sabe? A gente poder participar daquele momento. Então, tem sido uma experiência maravilhosa.